a gente vai fazer, né, o Siga Quem Deu Certo, esse mês da psicologia. A gente tem a honra hoje de celebrar, né, e de comemorar, compartilhar a história, né, da Elisete Kubak Comerlato. A Elisete, que é psicóloga, que é mestra, ela que foi minha professora na universidade, ela que foi minha psicóloga, uma pessoa que eu realmente tenho uma admiração, tenho muito carinho, que é uma inspiração como profissional, como pessoa, como ser humano. Então, Elisete, gratidão por estar aqui neste momento com a gente, podendo compartilhar um pouquinho da tua história. Eu também sou muito grata e o carinho é recíproco, Lisandra, você tem a certeza disso, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito feliz, eu que agradeço. Elisete, conta pra gente um pouquinho, né, da tua história, um pouquinho dessa trajetória dentro dessa profissão, que é uma profissão tão honrada, né, e tão louvável. É uma profissão realmente apaixonante. Eu sempre fui muito encantada, né, com a psicologia desde que eu comecei a estudá-la. Porque aí agora eu vou ter que contar isso. Na realidade, eu não escolhi muito fazer psicologia. Eu acho que eu fui mais escolhida, sabe? Porque a época de fazer vestibular, e isso serve até para os vestibulandos também, os jovens, né, que estejam ali muito inseguros quanto às escolhas. É muito difícil, e eu, à época, não tinha muita ideia do que é que eu queria fazer. Eu descartava alguns cursos, porque também há 35 anos atrás não se tinha tantas opções, né? Era psicologia, serviço social, direito, medicina, enfim. E meio que por descartando algumas, eu acabei ficando com a psicologia e iniciei também, né, eu acho que isso é muito legal, essa referência. Iniciei pensando assim, se eu não me identificar, se não for o que eu quiser, eu ainda posso trocar. Eu acho que a gente não tem tempo definido para poder mudar, né? Então, aí eu comecei a psicologia e as pessoas me perguntavam, e aí, como é que está seu curso? E eu, tá ótimo, tá maravilhoso, eu estou apaixonada. E realmente, aí sim, eu pude escolher começar nessa profissão que é encantadora, e esse é o mês, né, do psicólogo. Então, a nossa data aniversário, né, eu acho assim que é um trabalho que tem uma possibilidade muito grande, principalmente para pensar em promover melhoria, né, na vida das pessoas. Elisete, fala um pouquinho da missão, né? O que é essa missão? Enquanto psicóloga, a missão da psicologia? A missão, ela é muito interessante. Eu considero a missão da psicologia muito importante, porque se a gente for pensar que a psicologia, né, é o estudo do comportamento humano, a gente vai ver que isso nos permite entender o comportamento e, às vezes, muitas vezes, até ajudar a promover saúde mental, podendo entender a forma como a pessoa sempre age, né? E até auxiliá-la a ter mais flexibilidade. Eu acho que, assim, em termos de missão, né, é principalmente poder as pessoas entenderem que as situações todas têm vários ângulos, vários pontos de vista. A gente, como psicólogo, lógico que pelo estudo teórico e o domínio das técnicas, mas a gente tem também pela experiência uma capacidade muitas vezes de poder assim entender preditores, até desmistificando aquela coisa de que psicólogo tem bola de cristal, de que psicólogo adivinha. Não, a gente não adivinha, mas realmente pela teoria, pela técnica e pela experiência, nós temos capacidade de entender preditores e até conseguir prever determinados acontecimentos, comportamentos, e trabalhar e discutir outras possibilidades, outras linhas de encaminhamento para a forma como a pessoa conduz a sua vida. Então, eu acho que isso é um dos pontos muito legais do nosso trabalho. Conta pra gente assim um pouquinho também o que foi importante no seu sucesso, né? Dentro dessa trajetória, assim, o que te ajudou a atingir, a alcançar o sucesso? Eu diria assim que uma das primeiras coisas foi não ter desistido, né, que eu poderia ter feito isso. Então isso nos remete à ideia da persistência.
A persistência, a dedicação, a busca da qualidade em tudo que se faz, mas tem uma coisa assim que eu entendo como origem de sucesso para qualquer profissão, né? É o conhecimento aliado à simplicidade. Porque quando você começa a sofisticar demais, enfim, me remete lá a épocas históricas, né, em que determinadas culturas tomam determinados rumos que acabam, né, se prejudicando. Então, eu entendo assim que a persistência, a dedicação e sempre assim buscando flexibilidade e simplicidade. Acho que você trazendo, né, essas palavras, assim, principalmente neste momento, né, que talvez muitas pessoas estejam enfrentando aí, né, algumas dificuldades, passando, né, tendo alguns sentimentos diferentes, assim, o que é importante, Elisete, até se você pudesse falar algo, né, algo que pudesse, de repente, inspirar ou para as pessoas, né? O que você acha que é importante neste momento? Ou então, até como que você tem feito neste momento para manter essa energia, essa inspiração, né? O ponto de equilíbrio? Eu acho assim, em termos de pandemia, né? E de até, né, um certo afastamento social, eu não vou nem falar isolamento, porque não é a nossa realidade aqui em Dourados, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pensa em um afastamento social. A psicologia, ela entra, né, como um fator muito importante, porque quando eu falei de trabalhar com promoção de saúde e flexibilização, a gente vai ter uma convivência muito mais próxima das pessoas que nos são mais próximas, e é onde, em geral, ocorrem os conflitos. Então, isso é um ponto forte da psicologia, porque é onde a gente se depara, né, com realidade, né? A gente tem que... As palavras assim, que eu utilizaria nesse momento de pandemia é a gente trabalhar com uma confiança realista. Eu penso assim que o principal é você poder ter confiança, você ter esperança, ter a perspectiva de um futuro melhor, né? Com o realismo do que a gente vive. Não é viver em negação, né? Eu penso que a confiança realista nos permite lidar com os conflitos que ocorram com as pessoas mais fortes. Desculpa, com as pessoas mais próximas, né? Eu ia dizer que esse é o ponto forte da psicologia, eu iniciei falando lá, né? Trabalhar com os conflitos, não evitá-los, porque muitas vezes evitar os conflitos você acaba permitindo que determinadas situações que você até teve aquele preditor, aquela capacidade de previsão, de comportamentos que se repetem, né? Então, de nós aprendermos com as experiências, trabalhar com essa possibilidade, né, de prever determinadas situações que venham a ocorrer. Se for necessário, enfrenta-se os conflitos, porque eu sempre brinco muito. Com essa questão da simplicidade que eu falei, eu brinco muito e eu digo que a questão não é não brigar, a questão é que a gente tem que saber brigar, né? Então, aprender a lidar com os conflitos, né? Imaginar que nunca ocorrerá conflito já é querer demais, né? Então, nós temos que saber lidar com eles. Essa é uma grande questão. Que lindo, exatamente isso, né? Elisete, uma palavra, né? Uma palavra que te inspira ou que te traduz. Muitíssimo, uma palavra que é tudo para nós da psicologia, a própria palavra. É através dela que nós conseguimos trabalhar. Ela é a energia, ela é a água que gira a nossa roda. Né? A palavra é a nossa energia de trabalho, é a nossa energia que permite realmente flexibilizar, negociar, né? Poder falar, poder contrapor, poder concordar, tudo, né? Acaba girando. Desde que o ser humano adquiriu, né, o domínio da palavra e a capacidade de simbolização, nós podemos trabalhar com uma realidade muito transformadora.